Paz do Senhor, igreja, amém? Eu quero agradecer ao pastor Silvio, o pastor da igreja, que Deus abençoe, ao pastor Edson pelo convite, a Milene, que são amigos, amém? E é uma grande responsabilidade ministrar. A igreja aqui é grande, irmãos, é uma igreja grande. A igreja que nós pastoreamos, ela cabe aqui em cima do altar, é pequenininha, mas aconchegante, aqui é grande. E a gente fica um pouco com o coração tremendo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19. Eu assisti pelo menos uns 50% de todas as lives das pregações que foram até o dia de ontem, palavras poderosas. Não consegui assistir 100% devido ao tempo, a correria, mas foram palavras tremendas mesmo. Primeiro dia, não vou lembrar o nome de todos, um pastor chamado Walker falou sobre Elias. No segundo dia, o pastor Acácio falou sobre Apocalipse. Terceiro dia, foi o que deu testemunho do Covid, alguma coisa assim, amigo do senhor, o Edmilson. No quarto dia foi um pastor, mas não vou chamar ele de velho, senão deve ser ele ouvir depois, mais idoso, cabelo branco, barba branca. Ele falou sobre atos proféticos. Houve o pastor que é muito pastor, irmãos, a gente acaba tentando lembrar. E eu lembro de ontem que foi sobre a família, que a prima do pastor, não é isso até? Que ministrou ontem a palavra sobre a importância da família. Foi uma grande bênção, eu fui muito abençoado mesmo assistindo. E por isso que o nosso coração treme mesmo, porque é uma grande responsabilidade, irmãos. Mateus 28, 19, o início do versículo, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Irmãos, os 12 dias de clamor, nós realizamos na nossa igreja também. É uma grande bênção para as nossas vidas, os 12 dias de clamor. É cansativo, é desgastante para o nosso físico, mas quando nós chegamos no culto cansados, desgastados de um dia de trabalho, de tanta correria, quando nós entramos nesse ambiente aqui, a presença de Deus, ela vai nos renovando, vai nos enchendo, e na condição que nós entramos por essas portas, nós não saímos, porque a presença de Deus, ela nos renova. Então, os 12 dias, eles são presentes de Deus para a nossa vida. Seria muito bom se nós pudéssemos realizar neste ano os 366 cultos do ano de 2024. Porque nós entendemos que muitas coisas começam a mudar na nossa vida quando nós pegamos essa sequência de cultos. Nós vamos ficando pessoas mais tranquilas, nós vamos ficando mais amorosos, nós vamos ponderando mais as nossas palavras. Coisas que mexiam conosco, que nos abalava, já não começa a abalar tanto. Por quê? Porque é o que a palavra diz, nós estamos nos aproximando de Deus, nos achegando ao Senhor, e Ele também se achega a nós. Então o Espírito de Deus, a palavra de Deus, a presença do Senhor, ela vai trabalhando na nossa vida e vai nos moldando. E a grande lição que nós aprendemos desses 12 dias é o quê? Que nós precisamos ter essa dinâmica na nossa vida, de sempre procurar estar na presença de Deus, de dar continuidade. Porque você vai sentir falta quando acabar os 12 dias de clamor, de estar aqui em comunhão, em família, adorando, glorificando, porque é uma grande bênção. Mas nós temos que dar o que? Continuidade. Isso aqui não pode ser algo assim, esporádico, não. Tem que ser algo frequente, nós temos que fazer disso uma porção diária nas nossas vidas.
E eu quero poder falar com vocês sobre essa questão do ID. Às vezes nós entramos nos 12 dias de clamor e apresentamos muito para Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades. Nós queremos colocar diante do altar aquilo que nós precisamos. Nós ficamos ali, Deus, responde a minha oração, abre uma porta de emprego. Senhor, responde que a causa na justiça seja solucionada. Senhor, que a cura ela venha. Que o filho seja liberto das drogas, que o marido seja liberto da bebida, que a mulher venha para a igreja, enfim. Nós ficamos muito focados nisso e esquecemos de tudo aquilo que Deus requer de nós também, porque nós ficamos pedindo muito para Deus e às vezes não oferecemos ao Senhor aquilo que Ele espera de nós como igreja, que é exatamente cumprir o ID. E quando nós falamos de ID, nós imaginamos que isso é para alguns, mas essa responsabilidade do ID é sobre toda a igreja, todos aqueles que são salvos, que são regenerados, que foram batizados, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E pensamos muitas das vezes que para cumprir o ID, precisamos pegar aviões, que precisamos ir para outros estados, mas não, existem pessoas ao nosso redor que estão aguardando a nossa ida até eles. No nosso serviço, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso ciclo de amizade, nós precisamos manifestar a glória de Deus em meio a essas pessoas. Nós vamos falar aqui hoje sobre algo muito importante, a importância de nós nos preocuparmos com o corpo. Nós temos que ter essa preocupação. O ID, ele significa você sair, partir, apresentai, movimentai, marchai, ou seja, vem do verbo ir. Ou seja, então Deus nunca quis, irmãos, uma igreja parada, uma igreja estagnada. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós encontramos homens que caminharam tanto tempo com Cristo, e mesmo assim um pouco quanto amedrontados ainda, assustados, com tudo aquilo que tinha acontecido, sem entender muita coisa, Jesus tendo que ministrar em particular para eles muitas coisas. E quando Cristo vai aos céus, e Cristo diz assim que enviaria o Consolador, e eles perseveram em oração, eles perseveram ali em comum acordo, orando, buscando, clamando, até que vem a presença do Espírito de Deus sobre a vida deles, enche aquele ambiente, e aí vem a perseguição, e a perseguição acaba os espalhando. Então, a própria perseguição que ali Deus permite vir sobre eles, é para que eles pudessem se movimentar, começar a pregar a palavra de Deus em todos os lugares, ser testemunhas de tudo aquilo que o Senhor falou que eles iriam fazer. Então, até algumas tribulações, perseguições, algumas adversidades que acontecem na nossa vida, coopera para que a palavra de Deus seja espalhada, para que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado também. Então, eu quero que você hoje possa entender algo. Romanos capítulo 12, o verso 2, é um versículo bem conhecido de toda a igreja. A primeira parte diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, que a nossa mente, ela seja governada por Deus, que nós não venhamos ser governados pelas nossas alegrias, ou pelas nossas tristezas, nem pelas nossas frustrações, nem pelas decepções, mas que o Senhor governe a nossa vida, que o Espírito de Deus reine sobre a nossa vida, em meio a qualquer situação, porque quando os sentimentos humanos começam a nos governar, certamente nós vamos nos frustrar, e tudo que o Senhor quer é que nós possamos amadurecer cada vez mais na presença dEle. E o objetivo de nós estarmos aqui nesses 12 dias
é para que nós possamos aprofundar ainda mais as nossas raízes em Cristo Jesus. Porque uma mente renovada, irmãos, quando a nossa mente é renovada, nós mudamos. Quando Cristo renova a nossa mente, há um novo horizonte diante de nós. O cenário caótico, a casa caótica, enfim, o ambiente que você estiver que não está bom, é transformado por uma mente renovada em Cristo Jesus. Então nós precisamos crer dessa maneira. Eu tenho aqui algumas coisas que eu anotei que Deus foi colocando ao meu coração, e eu espero que eu consiga transmitir para vocês com total fidelidade esta palavra e colocar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração diante de vocês. Nós estamos aqui iniciando mais um ano. Hoje é que dia? Hoje é dia 24 de janeiro. Já estamos finalizando o primeiro mês, praticamente. Talvez na sua mente você falou, vai ser diferente esse ano. Só que aí você começou até bem, mas aí você já desanimou, você já quis parar com o ministério, você já teve vontade de não vir mais à igreja, você talvez já teve pensamento de desistir dos teus sonhos, dos teus projetos. Por quê? Porque no começo começamos animados, entusiasmados, mas se não houver uma mudança na nossa mente, no nosso coração, se nós não deixarmos Deus mudar por dentro, e nós entendermos que Ele está no controle, e que não são as circunstâncias ao redor que vão influenciar na nossa vida, mas é o Senhor quem vai fluir na nossa vida, nós vamos ficar patinando, muitas das vezes como foi 2023, como foi 2022, porque a nossa mente, irmãos, ela é muito complicada, então nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos matar o nosso eu, nós precisamos voltar a algumas práticas, sempre ter essas práticas ali latentes na nossa vida, como oração, jejum, leitura da palavra, poder preparar um ambiente no nosso carro, na nossa casa de louvor, de adoração a Deus, sermos inundados, sabe, sermos tomados pela presença do Senhor, porque se nós não construirmos esse ambiente, fatalmente, irmãos, nós vamos ser atingidos pelas setas do inimigo, e aí a gente acaba querendo parar, desanimar, desistir, e nós não podemos. Então é uma guerra que nós enfrentamos entre a nossa carne e o nosso espírito, é uma guerra constante. Então o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre nós mortificarmos a nossa carne. Então volte a jejuar, volte a orar, volte realmente a entrar no seu quarto, a derramar as suas lágrimas diante do Senhor, porque são formas, irmãos, de nós aprofundarmos as nossas raízes. O Salmos 92, se não me falha a memória, verso 10, ali no finalzinho, ele vai falar sobre o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem umas características que é muito interessante. Ele cresce muito pouco, né, terra acima, nos seus 5 primeiros anos, ou 3 anos, mais ou menos assim, só que as raízes dele são muito profundas. Então o cedro, ele está colocado na Bíblia como um grande ensinamento, porque ele pode estar num ambiente mais hostil, mais árido que for, mas ele não depende de chuva para poder alimentar ele. As raízes dele são tão profundas que alcançam 30 metros, 40 metros. Então, eles buscam água no próprio subsolo. Então, é esse entendimento que nós temos que ter. Nós não dependemos do ambiente externo. Nós temos que entender que nós vamos ter aflições, nós vamos nos desgastar, nós vamos chorar, mas contudo nós estamos firmados em Cristo Jesus, e nós não podemos sair da presença de Deus por circunstância alguma. É aguentar firme, é resistir. A Bíblia fala sobre um profeta novo e um profeta velho.
Você já leu sobre eles? O profeta novo e o profeta velho. Está em 1 Reis, capítulo 13. Vai falar que Deus levanta o profeta novo para profetizar contra o rei, contra o altar. Ele profetiza. E Deus ordena para o profeta novo o seguinte, que você não vai comer nada lá, você não vai voltar nem pelo mesmo caminho que você foi. E aí, a primeira parte do ID, nós estamos falando sobre o ID de Deus nessa noite. Ele obedece o ID de Deus, ele vai. Deus manifesta sinais, mostra que é com um profeta novo. Só que o profeta velho, ele fica sabendo que houve uma profecia de um profeta novo. E aí ele pergunta para onde que foi aquele profeta novo. Chegam até ele e diz, olha, eu sou profeta também e Deus mandou você voltar, você estar na minha casa, comer, se alimentar. E ali ele, sem discernimento, ele acaba dando ouvidos e ele volta, só que ele desobedece ao Senhor. E aí a conclusão da história é a seguinte: ele é morto, ele morre, ele perde a vida dele por uma desobediência, porque ele cumpriu a primeira parte de uma maneira brilhante, obediente, só que aí ele se perdeu no caminho dele. Sabe o que Deus colocou no meu coração, irmãos? Nós estamos aqui hoje procurando viver algo novo na presença de Deus. E é uma luta entre o novo e o velho. As velhas coisas querem te matar. Os velhos pensamentos, os velhos traumas, as velhas decepções, as velhas feridas da tua alma, elas querem te matar todos os dias. Elas querem impedir de um novo fluir na tua vida. Enquanto Deus colocava essa palavra no meu coração, essa era a reflexão que Deus trazia. Exatamente o confronto entre o novo e o velho. O velho, ele não aceitava aquela questão. Ou seja, alguém está sendo levantado e profetizando. Então, irmãos, muitas das vezes a nossa carne, ela não quer que o novo de Deus venha fluir. É uma guerra, é um confronto. A sua mente fica sendo bombardeada todos os dias. A tua alma, ela quer, o teu espírito quer as coisas de Deus, quer buscar ao Senhor. Só que aí você fica, dando vazão à tua carne, enquanto o teu espírito quer as coisas de Deus, o teu espírito anseia pelas coisas de Deus, mas a nossa carne, ela é inclinada ao pecado, às coisas deste mundo. E aí fica uma guerra, como diz em Gálatas. E nessa guerra, irmãos, nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Sabe o que Deus coloca no meu coração? Que nós precisamos ser curados. O Senhor, Ele precisa nos curar. Nós ouvimos tantas coisas que Deus quer levantar o Brasil como um grande país, onde venha a ser um celeiro, um lugar de avivamento, de pessoas que queimam pela presença dEle. Só que nós precisamos de cura também. Se nós queremos alcançar outras gerações, nós precisamos ser curados. Nós necessitamos ser curados. Deus precisa curar o nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser ali perdoado. Nós precisamos liberar perdão, porque muitas das vezes estamos caminhando na igreja e sangrando. Mas por que desse sangramento? Porque nós não permitimos, nós não deixamos Deus tratar, nós não deixamos Deus trazer a cura sobre nós. Eu creio que todos aqui têm um desejo no coração de ser usado por Deus, de alcançar outras gerações, de pregar a palavra de Deus,
de poder ser uma referência, para que a geração mais nova possa ver e falar: eu quero ser como o meu pastor Silvio, como o meu pastor Edson, como as pastoras da igreja, eu quero ser como o diácono, como o presbítero da igreja Ramá. Então nós temos esse desejo de deixar para essas crianças aqui um legado. Há um desejo no nosso coração, que os nossos que vêm sejam muito melhores do que nós. Mas nós precisamos de cura, nós precisamos ser curados. Quando nós lemos em Marcos capítulo 5, a cura da mulher do fluxo de sangue, a gente pode ver que Jesus, ele está indo até a casa de quem? De Jairo, porque a filha dele está enferma. E aí, no meio do caminho, a multidão cerca Jesus, a multidão rodeia Jesus, e ele fica impossibilitado de se movimentar. E aí diz que uma mulher coloca no seu coração: se eu tão somente tocar na hora dos seus vestidos, eu serei curada. E é isso que acontece, ela é curada. E algo muito importante, irmãos, antes de Deus alcançar uma geração, Ele precisa curar a outra primeiro. E foi exatamente isso que Ele fez. Antes de Ele curar uma geração mais nova, que era a filha de Jairo, Ele teve que curar uma geração mais velha primeiro, que era a mulher do fluxo de sangue. Nós não podemos caminhar derramando sangue sobre os outros, com ódio, com rancor, com tantos sentimentos ruins. Então Deus precisa nos curar, Deus precisa nos limpar, nos moldar, e que nós possamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Irmãos, você sabe um sentimento difícil que nós encontramos hoje? É um sentimento de comparação. E o sentimento de comparação nos impede no nosso serviço, na nossa escola, no ministério, na igreja. Por quê? Porque nós ficamos olhando o outro, nós ficamos olhando a igreja do outro, e deixamos de olhar para a nossa vida, para o nosso ministério, para o propósito que Deus tem na nossa vida. Às vezes você fica muito ligado nessas coisas de internet, e aquilo ali muitas das vezes, irmãos, não é um mundo perfeito, é um mundo de ilusão. E você precisa ter essa consciência, esse discernimento. A gente vê tantos pastores aí que é uns exageros tão grandes. E aí você olha talvez para o teu ministério com tanta luta, com tanta dificuldade, e você fala: meu Deus, eu acredito que o Senhor não é comigo, que eu não fui chamado para isso. Mas você precisa ter a convicção que o Senhor te chamou, que o Senhor te escolheu. E tem uma passagem em Apocalipse que eu gosto muito de fazer essa comparação, porque o que importa, irmãos, é o que Deus pensa a nosso respeito. Isso é importante. Nós precisamos ter o temor a Deus, saber a nossa vida, o nosso relacionamento que nós temos com Deus, nossa vida de oração, nossa vida de jejum, as lágrimas que nós derramamos diante do Senhor. E o que os outros pensam, nós não devemos nos importar. Nós temos que ter uma consciência de procurar sempre dar um bom testemunho. Porque você pode estar em qualquer lugar dessa cidade. Às vezes tem alguém te olhando, alguém que te conhece. E quando você perde o temor, você fica mais preocupado com os olhos dos outros, do que com o olhar daquele que vê todas as coisas. Então nós temos que ter esse entendimento, de que o que importa é o que Deus pensa a meu respeito, o que Deus conhece aqui de dentro. E eu sou um cristão, as pessoas olham para mim e entendem que eu represento Cristo aqui. Então eu preciso ter essa responsabilidade de dar um bom testemunho aonde quer que seja. Mas nós estamos falando aqui sobre o ID de Deus, e a questão, irmãos, de algumas coisas que nos impede, como a comparação. Que você possa arrancar hoje esse sentimento de comparação da tua vida.
que você possa entender que Deus te fez único, que Deus quer te usar do jeito que você é, extrovertido, introvertido, falante, calado, enfim. Deus, Ele quer te usar, que você se permita Deus usar a tua vida, porque vai ter público, vai ter vidas que é para você alcançar. Não importa se é uma ou se é 1 milhão, mas alcance aqueles que Deus tem colocado diante de você. Porque pregar o Evangelho, irmãos, é um privilégio. É um privilégio pregar o Evangelho. Poder participar disso aqui, das boas novas, é uma grande alegria que nós temos que ter no nosso coração. Viver a palavra de Deus é um presente, porque Deus, Ele poderia muito bem essa palavra ser anunciada nos 4 cantos, mas Ele nos deu essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 17. Essa aqui é a carta à igreja de Laodiceia. Essas palavras aqui são Cristo falando. Dizes, Cristo dizendo, dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a condição da igreja de Laodiceia. Se você ver abaixo o que Jesus vai falando, são palavras duras, um confronto forte contra eles. Então assim, aparentemente era uma igreja que não tinha falta de nada, aparentemente estava tudo bem, mas diante dos olhos de Deus, eles estavam em falta. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, irmãos. Muitas das vezes as coisas na nossa vida estão muito organizadas, muito bem, mas o Senhor quer saber como está aqui dentro o nosso coração. Se Jesus voltar hoje, como que nós vamos ficar diante dele? Porque às vezes estamos apegados às coisas e esquecemos de ter um relacionamento sincero com Deus, de derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. Então a gente precisa observar isso daqui. Às vezes ficamos olhando essas pessoas que, nossa, está fluindo, está uma bênção, e aí a gente trava, porque o meu ministério é assim, porque eu prego simples, porque, enfim, tantas coisas. Para de ficar olhando para os outros. Para com esse negócio de comparação. E comece a olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Pare de colocar impedimentos. Pare de colocar dificuldades. Deus, Ele te escolheu com um propósito. E que todos os propósitos de Deus possam se cumprir na tua vida. Agora volta a Apocalipse capítulo 2, verso 9. Você vai entender. É a carta à igreja de Esmirna. Diz assim, capítulo 2, verso 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus está dizendo, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, igreja de Esmirna. Aí entre parênteses, na sua Bíblia está assim, mas tu és rico. A riqueza que eles carregavam não era de um templo luxuoso, mas era a riqueza de ter a fidelidade à palavra de Deus, a riqueza de ter uma vida com Deus, uma riqueza de suportar as provações, de mesmo ali, sabe, na pequena força, guardando a palavra de Deus. Aí diz assim o restante, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estar para sofrer, escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, essa é a diferença, irmãos. Você precisa construir a sua vida com Deus, de oração. Sabe, a oração que nós temos início do culto, ela é uma bênção de Deus, e tem que ser feita. Mas o que Deus espera de nós é mais do que uma vida de oração somente dos minutos que antecedem o início do culto aqui. A gente precisa orar mais, a gente precisa se derramar mais diante do Senhor. Então, que você pegue hoje toda a comparação, seja ministerial, seja talvez até do seu estereótipo, que às vezes você se olha e você se vê insatisfeito, você fica se comparando, podia ser mais baixo, mais magro, sabe, às vezes coisas que parece que não, mas que às vezes vem como um espinho na carne e tenta até tirar a tua paz. Que você possa entender, irmãos, que quando Cristo ele vem sobre a nossa vida, e nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos, a gente não se preocupa com mais nada disso. Se eu sou magro, alto, gordo, baixo, o que a pessoa pensa, o que ela deixa de pensar, o que importa é que eu tenho a presença dEle. Pode estar tudo desabando ao meu redor, pode estar tudo ruindo, mas eu sei que no final de tudo, o meu Deus, o meu Redentor se levantará. Eu sei que no final o Senhor vai me socorrer. Eu sei que no final o Senhor vai trazer a vitória sobre a minha vida. Eu sei que eu não estou nesse deserto sozinho. Então a alegria que Cristo traz ao nosso coração, irmãos, é uma alegria diferente de tudo. É uma paz diferente de tudo. Pessoas que têm dinheiro sobrando, pensando em se matar, você passando luta para pagar conta, para poder comer, e você está bem, feliz, sorrindo, dando glória a Deus. Não que não passe por momentos de tristezas, mas logo se alegra, porque você sabe que o Espírito de Deus é com você. Então que você possa hoje deixar toda comparação de lado, no nome do Senhor Jesus. A nossa maior preocupação deve ser com o corpo. Abra em João, capítulo 19. Eu peço até perdão aos irmãos, eu peguei um resfriado da semana passada, a voz até está melhorando um pouco, mas às vezes incomoda um pouco. Foi a praia, né, pastor Edson? Foi a praia, foi aquele ar-condicionado lá que fez isso. João, capítulo 19, versículo 38. Esse texto aqui você vai achar ele em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Mas em João ele dá um detalhe diferente dos outros. Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar os 4 pilares, que é o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo da cruz e o levou. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que não se preocupa verdadeiramente com o corpo de Jesus, com a igreja do Senhor. Não se preocupa. Aqui, o único que se apresentou para tirar o corpo de Cristo da cruz foi José de Arimateia. O único. Enquanto Jesus estava vivo, enquanto ele fazia curas, milagres, multiplicações, ele era rodeado de uma grande multidão. Só que nesse momento aqui do corpo, somente José de Arimateia. São poucos, irmãos, que realmente estão preocupados com o corpo, com a saúde da igreja,
com a dor do irmãozinho, da irmãzinha, do pequeno. São poucos que realmente, sabe, estão ali compromissados com o corpo, com a igreja. Que nós não sejamos uma igreja que estejamos interessados somente nos milagres que Deus pode fazer, somente naquilo que Jesus pode realizar, mas que nós possamos estar preocupados com o corpo, em ser o corpo da igreja, em estar envolvido, porque o corpo, irmãos, ele tem que ser completo. Cristo é o cabeça. Você só sente a importância de um membro teu ou de um ligamento teu quando você sente algum desconforto, alguma dor. Aí você vê que aquele dedinho é importante, que aquele ligamento do ombro é importante, que aquela musculatura é importante. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade da importância do corpo de Cristo. Que nós não sejamos uma igreja, que nesse ano de 2024, nós não venhamos ser uma igreja que só pede, que só pede, que só pede, mas que possamos falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir o ID, eu quero servir na igreja, eu quero ajudar, eu quero evangelizar, eu quero pregar. Que nós possamos ter esse comprometimento, e você vai ver que muitas coisas vão ser mudadas e transformadas na minha e na sua vida, na medida que nós nos lançamos na presença de Deus. Tem alguém aqui que vai se preocupar com o corpo, que vai ajudar mais os pastores, que não vai ser só os pastores que vão estar na oração, na visita, no culto do lar? Eu vou me preocupar mais. Essa é a responsabilidade da igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. E o versículo 2. Nós vamos ver a diferença, irmãos, de quem está comprometido com o corpo, com a igreja, em fazer o ID, e aqueles que não estão. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João subiam à oração. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ou seja, alguém debilitado, que precisava de ajuda. Alguns ali, não sabe quem, colocavam ele ali na porta do templo para pedir esmolas, e ponto final. Aí então, Pedro e João, a Bíblia diz, Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, o nosso compromisso tem que ser de pegar aqueles que estão lá fora. Não, Deus abençoe, o seu problema é o seu problema, eu estou indo para a igreja, eu estou entrando na igreja, já basta os meus problemas, já basta as minhas dores, já basta as minhas tribulações. Não, é a gente poder fazer um pouco mais, é a gente poder se esforçar um pouco mais, é a gente poder sentir um pouco mais a dor daquele que está lá fora, e não ignorar ele, mas falar: olha, vamos na igreja, eu não posso fazer nada, mas existe alguém que pode. Existe uma palavra que pode te mudar. Existe um Deus que pode transformar o teu casamento. Existe um Deus que pode curar as tuas enfermidades. Então nós temos que ter esse comprometimento de pegar aqueles que estão lá fora e trazer para cá, para que eles sintam essa alegria, porque foi isso que esse homem sentiu. Ele pôde sentir a alegria
de ter a tua vida restabelecida e de estar diante do Senhor pulando, glorificando e exaltando. Então que a gente possa ter esse sentimento: eu quero ver aquele que não pode entrar e sentir, receber o que eu recebo e ter a vida transformada como eu tive a minha vida transformada também. Então a gente precisa ter esse comprometimento, cumprir o ID de Deus. Quem são os nossos amigos? Marcos capítulo 2. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. O verso 3 e 4 diz assim: vieram a ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Irmãos, nós precisamos ter esse comprometimento. Esses homens aqui, eles têm que nos inspirar fé, entusiasmo. A gente precisa ter pessoas assim do nosso lado, que nos carreguem mesmo, que ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as aflições, que digam assim: você não vai parar, você vai continuar, você vai prosseguir, eu não vou desistir da tua vida. Nós precisamos de ter amigos desta maneira. Nós precisamos ser essas pessoas também na vida de outras, um canal de bênção realmente, sabe, de poder falar assim: não, você não vai ficar nessa condição, a gente vai continuar orando, a gente vai continuar jejuando, eu estou disposto a entrar nessa peleja com você, a tua dor é a minha dor, mas a tua alegria também vai ser a minha alegria. Então, essa é a diferença, irmãos, de homens que realmente estão comprometidos, que têm, irmãos, sabe, a preocupação com o corpo. A pessoa não vem à igreja, a gente não está nem aí. A pessoa falta um culto, beleza, normal. Algum problema, faltou 2, faltou 3. Alguma coisa de errado tem. Algum problema ela está tendo e a gente precisa ir atrás dela. A gente precisa ligar, a gente precisa mandar um WhatsApp, a gente precisa encontrar essa pessoa. Nós não podemos desistir das pessoas. O grande problema é que hoje nós estamos desistindo das pessoas. Ah, mas a pessoa não quer saber com nada, mas continua. Outrora a gente não queria também, mas alguém insistiu, alguém orou por nós, e a gente precisa continuar batendo, a gente precisa ser chato. E isso não deve ser, irmãos, responsabilidade só do pastor, não. Que a pessoa, quando deixa de vir à igreja, que o pastor manda mensagem, a pessoa fala assim: ah, o pastor está mandando porque ele tem que fazer isso. Mas aí quando ela recebe uma mensagem de uma pessoa que ela nem espera, ela fala: opa, é diferente. Estão sentindo a minha falta, eu sou importante naquele lugar. Porque lá fora, as pessoas, elas interessam naqueles que têm algo a oferecer para elas. Mas aqui não, irmãos. Nós amamos a vida da pessoa. Nós amamos ela, a casa dela, a família dela. Nós queremos que ela esteja firmada, que ela desfrute dessa comunhão, que ela viva os planos e as promessas de Deus. Então não desiste de ninguém, porque Deus não desistiu. Isso é o ID de Deus, irmãos. Isso é o ID do nosso Senhor para a nossa vida. Quando nós entendemos sobre o ID de Deus, nós somos muito abençoados, irmãos, muito abençoados mesmo. Nós vivemos milagres, nós desfrutamos de sobrenatural. Eu quero ler aqui um último exemplo com você. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel. Primeira Samuel 17.
verso 17 e o 18. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre, e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos, para ver se vão bem, e trarás notícias deles. Concorda comigo que Davi está cumprindo um ide de seu pai, Jessé, uma ordem? A Bíblia fala o quê? Lá em Êxodo 20:12, honra o teu pai e a tua mãe, e prolongarão os teus dias. E aí quando ele vai até lá, ele vê um cenário de um exército amedrontado por causa de um gigante. E aí ele, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, porque, irmãos, existem tantas pessoas, irmãos, cheias de Deus na igreja, mas cheias mesmo. Não estou falando daqui, tá, irmãos, da igreja de vocês aqui, o exemplo que eu vou dar. Às vezes tem tanta gente que prega uma palavra tão sadia, tão boa, tão cheia de Deus. Às vezes igrejas pagam fortunas para trazer pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento com Deus, que ele faz daquele ministério dele um negócio. E às vezes é assim, ali aquele monte de homem, ninguém se dispôs a nada. E um menino jovem, ele cheio da presença de Deus, cheio de experiência com Deus já, ele diz: não, Deus vai me entregar esse gigante, porque ele está afrontando o Deus vivo. Então, quando, irmãos, eu entendo, eu vejo nessa palavra, quando nós cumprimos o ide de Deus, nós desfrutamos de coisas que nós não imaginamos. O Senhor nos abençoa, irmãos. Oh, irmãos, como é bom quando a gente consegue entender o chamado de Deus na nossa vida. Quando nós, como, sabe, se você é solteiro, entenda o chamado de Deus na tua vida. Se você é casado, casal, entenda o chamado de Deus. É tão bom quando há esse comum acordo do entendimento do chamado de Deus, de fazer a obra, de cumprir o ide do Senhor. E você começa a desfrutar de um ambiente tão maravilhoso, irmãos, de milagres, de experiências. A sua casa é transformada, aquele ambiente, sabe, ele é renovado. O seu relacionamento com o teu cônjuge é diferente, porque você começa a falar a mesma língua, irmão. Isso é algo que é um privilégio do Senhor. É bênção de Deus para as nossas vidas. Davi, ele cumpre o ide de Deus. Ele vai, ele mata aquele gigante, Israel sai vencedor. Irmãos, quantas pessoas estão passando o tempo, anos, décadas, e a pessoa não faz a vontade de Deus. Irmãos, é pagar preço, irmãos, é sofrer. A gente precisa se dispor a fazer a vontade de Deus. Deus está te chamando, Deus quer que você possa despertar, que essa palavra que é dele possa tocar no teu coração, que você possa arregaçar as mangas e falar: eu quero servir, eu quero funcionar na obra de Deus, eu quero começar, eu quero dar o primeiro passo, eu quero poder estar envolvido nessa causa que é tão maravilhosa, que é o Evangelho do Senhor. Davi, ele foi vitorioso quando ele cumpre esse ide do seu pai. Quero que os irmãos entendam esses exemplos de ide que eu estou dando aqui. Às vezes a gente fica mais focado na questão, o ide que Cristo deu, mas esse ide aqui de uma outra forma, mas que esses homens também executaram a obra de Deus, um comando de Deus para a vida deles. Eu quero que você abra em 2 Samuel, capítulo de número 11, 2 Samuel capítulo 11, Segunda Samuel capítulo 11, o verso de número 1.
na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra. Os reis saem à guerra. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e a sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. É um perigo, irmãos. É perigoso quando nós não cumprimos o ID. Porque o texto, ele é claro, o pastor está aqui. Todos os reis tinham que sair à guerra, todos. Só que Davi, dessa vez, ele escolhe não ir. Sabe, o problema não foi ele ficar em casa, mas o problema foi ele ficar fora do tempo de Deus. Não era o tempo de ele ficar em casa, não era o tempo. E aí ele paga um alto preço, porque ele começa a ver a Batseba, ele se encanta por ela, comete 2 erros, o adultério, o homicídio de um homem depois, Urias, um homem totalmente fiel a Davi e ao exército de Israel. Então, aqui nós podemos ver que Davi, ele celebra, porque ele sabe que lá Israel foi vitorioso. Israel foi vitorioso na batalha. Só que aí ele perde a batalha na sua casa. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado em celebrarmos vitórias lá fora e estarmos perdendo a guerra dentro de casa. Então a gente precisa estar atento a cumprir o ID de Deus. Deus quer te usar. Deus, ele precisa de você. Não é tempo mais de você ficar em casa, ficar olhando para as suas condições, para as suas aptidões, suas habilidades, se você é capaz, se você não é. Deus, ele está te chamando. Deus, ele quer cuidar de você. Deus quer que você possa rasgar o teu coração, que você possa ir mais para a oração, para perto dele, e que você permita que ele use a tua vida, porque existem milhares de vidas lá fora que estão te aguardando. Existem vidas que vai ser eu que vou alcançar, falar do amor de Jesus, mas existem outras que não tem jeito, é você que vai alcançar. É você que vai alcançar. Então que você guarde esta palavra. Senhor, hoje representa o 8º dia, o mês de agosto. Que você possa não pedir tanto, mas falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu não sou de sair muito para pregar fora. Eu fico até travado mesmo, nervoso. Eu estou nervoso demais aqui. Nervoso, que é uma responsabilidade grande. Mas que os irmãos possam receber a palavra de Deus. Amém? Pastor Silvio, obrigado, tá bom, pelo convite. Pastor Edson, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Igreja, que Deus abençoe vocês. E que o Senhor continue abençoando e prosperando essa igreja em nome de Jesus, amém? Que as suas palmas louvem ao Senhor, amém?